Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube. Eu sou Michel Macedo e hoje temos o nosso estudo do site revistaespírita.net. Mais um estudo para você que não conhece o site, já anote para conhecer. Revistaespírita.net é um site atual onde um grupo de espíritas kardecianos praticam a mediunidade segundo as orientações de Kardec. E eles compartilham o resultado dessas comunicações neste site, na forma de revista. Muito parecido com a Revista Espírita de Allan Kardec. Então você pode ler os relatos das conversas com os espíritos, inclusive eles evocam parentes, amigos, conhecidos, eles evocam pessoas que pedem ajuda para os seus parentes e amigos. Eles evocam os espíritos superiores para aprender também, os espíritos que participaram do trabalho de Kardec, incluindo Kardec. Então você pode ler essas evocações. Basta você digitar lá no seu navegador revistaespírita.net, você tem acesso a esse conteúdo. Nós estamos vendo um primeiro caso, um caso real, acontecido há pouco tempo, foi agora, 2023, 2024. A cura de uma obsessão. A gente já está aí bem adiantado na história, então é importante que você veja os outros vídeos para você ter acesso a toda a história. Você tem aqui na playlist do canal, você pode ver os programas que já passaram. Vocês sabem que o KardecTube tem uma programação diária, de segunda a sexta, então toda noite a gente tem aí uma programação sempre remetendo a Allan Kardec, né? Segunda-feira, o Livro dos Espíritos, terça-feira, uma análise crítica da obra Nosso Lar. Ontem tivemos o estudo do que é o Espiritismo, que vai parar. A gente parou ontem o estudo do que é o Espiritismo e só volta dia 14 de janeiro. Vamos ficar aí 3 semanas. E hoje, a mesma coisa. O estudo de quarta e de quinta vai parar, tá? Vai ter uma mini férias aí. Então, hoje também a gente está tendo o nosso último estudo do ano, para dia 25, para dia 1º, para dia 8, a gente volta dia 15. Então, já anotem aí, já se programem. Dados os recados, a gente também tem o estudo de amanhã. O estudo de sexta-feira vai continuar ainda, pelo menos mais umas 2 sextas. Tem mais 3 sextas. Amanhã, dia 26 e dia 2, a gente vai ter também, na sexta-feira. Então, o estudo do Livro dos Médiuns às 20 horas. Lembrando a todos que o estudo do Livro dos Médiuns é fechado para assinantes. Então, se você quer ter acesso, seja membro do KardecTube aqui, entre no canal, seja membro, assine, e aí você vai ter acesso aos estudos, inclusive os que já passaram, que ficam gravados. Ok? Dito isso, eu passo para o meu amigo, meu irmão de sempre, para o Lauro também dar as boas-vindas para a nossa noite de estudo. Lauro. Boa noite, Michel. Boa noite a você que está conosco aí no chat. Participe, comente, curta, compartilhe, se inscreva, se torne membro. É muito importante para o crescimento do canal e a divulgação como consequência da doutrina espírita. Quanto mais número de pessoas inscritas, quanto mais número de membros, claro, o YouTube sempre vai destacar, vai dar preferência, por assim dizer, pessoas que buscam assuntos relacionados ao espiritismo. O KardecTube poderá surgir como uma opção, pois que o YouTube compreende a relevância do seu conteúdo. Bom, e aqui eu creio firmemente, Michel, pessoal, que os bons espíritos, ou os espíritos superiores, eles agem de forma sempre quando tudo o terreno vai se preparando. Veja, a iniciativa do estudo da revista Espírita.net. Logo em seguida, por assim dizer também, surge o livro Evocações, o Elo Perdido, do Gilberto Alieve. Tivemos, né, aqui no KardecTube, um especial, uma live com ele, uma entrevista. E, não por acaso, claro, Cosme Marci lança, agora já tem a pré-venda do seu livro, depois até o Michel vai falar dele, A Mediunidade com Kardec, que, salvo engano, em fevereiro ele já começa a distribuir esses livros para aqueles que já compraram antecipadamente. Eu acho que é isso, né, Michel? Então, pessoal, veja que
A coisa está acontecendo de certa forma que daqui a pouco vai ficar difícil de não evocar espíritos, porque vai ficar tão claro, tão evidente para aquelas pessoas que realmente querem estudar Kardec, que a prática da evocação ela precisa ser feita para que a gente possa realmente avançar no quesito moral e, claro, no conhecimento do mundo espiritual dentro das nossas possibilidades, né? Então, que nós tenhamos aí um bom estudo. Michel. Muito bem lembrado, Lauro, muito bem lembrado, eu já estava esquecendo. A gente teve a grata surpresa ontem de saber que o Cosme vai lançar agora em fevereiro um livro novo, né? Cosme Massi, um dos maiores nomes que a gente tem aí do estudioso da obra de Kardec no mundo. Se você é espírita e você não conhece Cosme Massi, trate de conhecer. Pesquise aí no YouTube Cosme Massi, pesquise pelo Kardecpedia, Kardec Play, pesquise também no YouTube, tem muitas palestras dele, é um dos maiores nomes, com certeza, aí do kardecismo. Então você precisa aprender, estudar, ouvi-lo. É indispensável. E ele vai lançar uma obra nova, ele já tem aí 4 livros excelentes. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui já, ó, o que ele vai lançar agora é esse aqui, ó. Mediunidade com Kardec, orientação para a prática mediúnica. Você vai em kardecbooks.com e lá você tem todos os livros do Cosme e esse aqui que vai ser lançado em fevereiro, você já pode comprar agora, tá? E tem também o livro do Gilberto, que a gente fez a entrevista aí, você que perdeu a entrevista no domingo passado, acesse aqui no KardecTube a entrevista que a gente entrevistou o livro do Gilberto, que também é pela Kardec Books, o Gilberto falando sobre evocações. E o Lauro falou uma coisa muito importante isso que o Lauro falou, que essas coisas estão acontecendo sem a gente se combinar, demonstrando realmente um movimento dos espíritos nos guiando, né? Porque nós que estamos aí em torno da obra de Kardec acabamos tendo as mesmas iniciativas sem se combinar, né? E todas envolvendo a questão da mediunidade, da evocação, de resgatar o jeito kardeciano de entender e praticar a mediunidade, que é diferente do modelo das casas espíritas. Então a gente teve a ideia de lançar aqui o estudo da revista espírita.net, que é também importantíssimo como referência para a gente saber praticar na atualidade a mediunidade conforme Kardec. A gente teve o livro do Gilberto, agora tem o livro do Cosme. Se tudo der certo, a gente vai conseguir entrevistar o Cosme também para essa sobre esse livro. Então, muita coisa convergindo, né? A gente nota que Kardec, como um espírito bom que é, está aí, continua aí perto da gente, dos espíritas que pedem a sua ajuda, ele nos inspira, né? Para que a gente converja no mesmo objetivo. Essa é a beleza de escolher ele como mestre, né? A gente nem se combina e está falando a mesma língua. Esse é o sucesso da obra kardeciana. Pode falar, Ló. E sem contar o nosso estudo do livro dos médiuns, que também foi algo assim que você deu como se diz assim, uma doida, vamos fazer um estudo aqui, tá, do livro dos médiuns, um estudo mais apurado, né? Veja que é muita coisa, é muitas coincidências, entre aspas, né, É, então. exatamente, exatamente. Tudo isso convergiu, tudo para a mesma coisa. Graças a Deus, a gente vê como os espíritos continuam atuando, né? Basta que a gente escolha os espíritos superiores como mestres, né? Eles vão nos ajudar. Eles vão nos guiar para um entendimento. Já os espíritos inferiores não, eles nos guiam para o desentendimento, para a confusão, para a divisão. E quando a gente foca em Kardec, que é o verdadeiro mestre, a gente começa a se unir. Impressionante como o resultado é diferente, né? Por isso que a gente tem que abandonar esses espíritos mentirosos que se apresentaram como espíritas, como guias, e escolher Kardec, estudar e praticar segundo as orientações de Kardec. Muito importante que todos que passam por aqui entendam isso, né? E depois, bom, no final eu também vou dar mais um recado da última live do ano que eu quero fazer,
Mas aí no final eu dou o recado, porque eu vou anunciar também a data da última live que o Kardec Tube vai fazer, a live especial, mas a gente primeiro vai para o estudo. Bom, deixa eu colocar o texto na tela. Então eles estão, vejam a data, 17 de outubro de 23. Então, esse grupo de espíritas, eles estão conversando com um obsessor que procurava se vingar de um senhor que está encarnado, induzindo ele a entrar num estado depressivo, pensando em suicídio. Esse senhor que era uma pessoa trabalhadora, altruísta, uma pessoa dinâmica, de repente caiu numa depressão. A mulher pediu ajuda para parentes espíritas, eles evocaram os guias. Os guias se manifestaram dizendo que tinha um espírito realmente ali induzindo ele à depressão, ao suicídio. Eles evocaram esse espírito obsessor. O espírito contou que estava buscando vingança, porque este senhor no passado havia feito mal para ele. E desde então o grupo entrou numa conversa com esse espírito para ele desistir da vingança. E ele se mostrou muito endurecido, muito teimoso, e diante das tentativas frustradas, eles então evocaram os guias, que é como Kardec indica, as evocações sempre passam pelos espíritos superiores, porque são eles que sabem, por isso que a gente tem que recorrer a eles. E o próprio Allan Kardec se manifestou dizendo que o espírito, na verdade, estava se sentindo tocado, mas ele ainda não queria admitir. Eles fizeram mais uma conversa, que a gente viu quinta passada. O espírito começou a dar algumas demonstrações de arrependimento, de tomar consciência que essa vingança que ele busca hoje, esse mal que ele diz que sofreu no passado, ele contribuiu também. Então ele está entendendo que isso só traz infelicidade, que ele também é culpado, que o melhor caminho é o perdão. Ele acreditava que perdoar era coisa para fraco, que era perdoar era deixar que a pessoa que fez o mal é, é, ficasse impune. E o grupo foi tentando conversar com ele, e ele então teve acesso a outros espíritos que na época que aconteceu tudo isso também participaram e que já haviam perdoado. Então ele viu que ele era o único que estava ainda ruminando o passado e buscando vingança. E ele está começando a dar mostras, né, de, de arrependimento e de mudança. Então você pode acompanhar todo esse processo lendo, né, o título lá na revistaespírita.net. Você pode colocar o título, que é Cura de Obsessão Motivada por Suposta Violação de um Código de Honra. Basta colocar código de honra lá na barrinha de busca do site, já vai aparecer esse artigo. Você pode ver também os nossos estudos que passaram para ver a história inteira. E hoje nós vamos ler, então, a quarta conversa. Eu vou começar a ler aqui, para a gente não perder mais tempo. Então, sessão familiar, dia 17 de outubro de 2023. Algumas perguntas tinham sido preparadas com antecedência, mas o espírito se decidiu por ditar a comunicação que se segue. Então, eles iam evocar de novo o espírito, já com perguntas preparadas. O próprio espírito se antecipou e manifestou, dando essa mensagem que a gente vai ler agora, né? Aí ele vai dizer: naquele tempo havia 3 frentes disputando qual seria a melhor estratégia de campanha a ser adotada. Uma delas acreditava que, invadindo com todas as forças o território inimigo, sem uma gota de compaixão, tendo por objetivo o extermínio do adversário, terminaríamos o conflito. Outra defendia a ideia de que sairíamos humilhados em nosso orgulho pela habilidade que demonstrava o inimigo em permanecer de pé nos momentos mais intensos da batalha. A outra corrente defendia a ideia de buscar alianças na esperança de paz. Porém, o interesse particular dos que comandavam, ávidos pela supremacia absoluta do Estado, era somente manter o poder a todo custo, preservar os benefícios de que desfrutavam, ainda que à custa de sacrifícios humanos. Assim, omitiram suas verdadeiras intenções e estratégias, fingiram alianças, jogaram seus alinhados um contra os outros, prevendo o desfecho que esperavam. Foi assim que os chamados traidores foram torturados por aqueles que, também enganados,
acreditavam vingar a pátria e o Estado, e que também já haviam comprometido sua moral, sua honra. Lamentável trama que gerou tanta dor e desesperança. Hoje venho dizer que a dor ainda me consome, mas agora a vergonha me faz lamentar meus atos. Um pelotão de amigos veio me tirar do abismo, e é certo que um recomeço me aguarda, como faz hoje o Sr. N. Peço que orem por minha alma e eu acharei um meio de refazer o caminho. Victor, psicografia 17 de outubro de 23. Bom, vamos ler a observação. Observação: assim que o grupo passou a orar pelo Sr. N e pelo espírito obsessor, houve uma significativa melhora no âmbito do primeiro, conforme nos informou sua esposa. Desde então, ele passou a realizar atividades de reparo, de pintura em sua casa e a calma voltou a reinar em seu lar. A desistência da vingança por parte do espírito de Victor, como se nota na comunicação acima, foi um verdadeiro presente de aniversário concedido por Deus ao Sr. N, cuja data de nascimento é 17 de outubro. Então vejam que interessante, né? O espírito decide contar o que aconteceu lá na existência passada, a relação que ele tinha com esse Sr. N. Ele mostra que houve ali uma trama, eles estavam em guerra. Alguns queriam fugir, queriam paz, outros queriam exterminar o inimigo, e eles fingiram uma aliança com o inimigo e depois traíram e acabaram torturando pessoas, né? Então houve uma traição e morte de pessoas devido a essa traição. Nesse jogo tava aí esse espírito e o Sr. N, né? Então um traiu primeiro o outro, depois o outro fez o mal, e agora o Victor queria a vingança. O Sr. N já tinha reencarnado de novo, como o Sr. N, e ele agora, então, estava tentando se vingar do Sr. N. Mas aí, como de tantas conversas que tiveram o grupo mediúnico, o espírito resolve contar a história. Então, ele tem a coragem de admitir tudo o que aconteceu, ele não está mais negando a verdade ou só focando na vingança. Ele explica o que aconteceu e agora mostra que ele tem vergonha do que foi feito, né? De tudo que aconteceu. Ele mostra que justamente um pelotão de amigos veio me tirar do abismo. Então agora os espíritos, alguns espíritos que participaram disso tudo, que já haviam superado isso, apareceram para esse espírito justamente para ajudar ele a se arrepender, mudar de ideia e mostrar como a vida pode seguir com o perdão, né? E ele então agora abre o coração, é importante quando o espírito confessa os erros, já passa a sentir vergonha em vez de estar preocupado em se vingar, isso demonstra arrependimento, mudança, e pede oração, né? É muito interessante porque os espíritos, a primeira coisa que eles querem quando eles se arrependem é oração. É muito comum os espíritos arrependidos, só os orgulhosos não querem oração, mas os espíritos sofredores e arrependidos, eles pedem muita oração, porque isso ajuda eles a se manter no arrependimento, a não voltar às velhas ideias e a se preparar para o futuro, né? Onde vai haver um caminho de perdão, de reparação. Então, vejam que importante que foi um senhor que estava depressivo, prestes a se suicidar. Se não fossem as evocações feitas por esse grupo kardecista, poderia ter acontecido o pior, né? O espírito continuaria na vingança, além disso, executaria a vingança, então ele contrairia mais débitos, porque ele teria feito alguém se suicidar. O senhor N teria cometido o erro de se suicidar, também se comprometeria. Provavelmente ia despertar uma nova fúria pelo espírito que o influenciou a isso, e o ódio e os débitos continuariam, o sofrimento continuaria. Graças às evocações, tal como Kardec ensinou, eles salvaram duas almas, né? Uma foi o que queria vingança, o obsessor, que deixou de ser obsessor,
que se arrependeu e desistiu da vingança, e o Sr. N, que, sem a obsessão do Victor, começou a mostrar melhoras. Aliás, esse acompanhamento que o grupo fez com o Sr. N e a família é uma comprovação do resultado das conversas na mediunidade, né? Demonstrando que realmente era o espírito que estava provocando, porque eles começaram a conversar com o espírito, convenceram o espírito a mudar e, ao mesmo tempo, notaram que o Sr. N foi melhorando, comprovando causa e efeito, né? Que isso é importante também para a gente observar os resultados. Então, o Sr. N começou a mostrar uma melhora no ânimo, sair da depressão, já começou a fazer atividades dentro de casa, porque antes ele ficava só trancado num quarto. Olha a importância e o resultado do espírito ter deixado, o Sr. N ter deixado de sofrer a influência do Victor, né? Para ver como não era simplesmente uma doença do corpo, porque assim que eles conversaram com o espírito parou, o Sr. N melhorou, né? Aquela depressão foi embora. Então ela era realmente comprovando que era fruto de uma obsessão. E coincidentemente, né? Tudo isso veio na mesma data de aniversário do Sr. N, como um presente, né? Então, impressionante o que a evocação pode fazer. Imagina se todos nós tivéssemos, e nós podemos ter, grupos assim nos nossos lares, para nos auxiliarmos mutuamente, né? Com simplicidade, com seriedade, com racionalidade, sem querer eliminar espírito, queimar espírito, prender espírito, expulsar espírito, nada disso. Foi uma conversa de amor, carinho, firmeza, insistência, paciência, ajuda dos espíritos superiores. Se restabeleceu a saúde, a paz, duas almas foram ajudadas, desistiram. Uma desistiu do suicídio, outra desistiu da vingança. Vejam todos os benefícios atuais. Isso é um caso de 2023 que as evocações produziram. Que dificilmente isso aconteceria na casa espírita, né? Porque a casa espírita não evoca. Aí, provavelmente, o senhor N se suicidaria, daí a casa espírita recebe ele suicida. Mas peraí, mas depois que ele já fez a tragédia, essa coisa que o movimento espírita tem de só receber espírito sofredor, mas daí depois que ele já tá no sofrimento, por que que não evocou antes para evitar que o sofrimento acontecesse, né? Olha como a gente tá vendo aqui. É muito natural a casa espírita receber um suicida, mas por que que não recebeu antes um espírito para evitar o suicídio? Não é muito mais inteligente? Então é belíssimo isso é muito bonito. Para a gente ver na prática o benefício. Quantos conflitos a gente tem em família, nos lares, provocados por espíritos vingativos que a gente poderia resolver com a evocação. A gente poderia resolver com a evocação. A gente poderia saber o contexto, o que está acontecendo, o que precisa ser feito, dialogar com os espíritos, pedir perdão, aprender a perdoar. Passo para ti, Ló. É muito profundo esse artigo, essas comunicações, né? Lembrar aqui que foram pelo menos aí até o espírito começar a se tocar, a se cansar, como o próprio espírito de Kardec vai dizer que o espírito já dava mostras de cansaço, ou seja, né, o Michel disse lá no início, ele já se mostrava um certo arrependimento. Veja que até chegar nesse nível são 3 conversas. Na quarta, essa que foi lida agora, o espírito já vem, né, consciente do que aconteceu, e ele compreende que eles foram joguetes nas mãos de pessoas interessadas, né, de líderes interessados. Então, não, eles foram vítimas e não houve ali, né, por assim dizer, algo premeditado por parte do Sr. N, né? Então, dá para ver que realmente eles foram vítimas. Outro detalhe que chama a atenção
é que se precisou de pelo menos 3 conversas até que esse espírito amolecesse, porque nós vamos achar que num simples atendimento, né, que é como é dito, vai se resolver o problema do espírito. Nós estamos vendo aqui que houve um trabalho de equipe entre encarnados e desencarnados. Trabalho ao ponto das pessoas saírem da sua cidade, ir até a outra cidade, a casa do senhor N, conversar com a esposa do senhor N, se inteirar do assunto, observar como estava, né, acontecendo, o andamento, e depois o resultado, como foi lido agora, senhor N se mostra praticamente modificado, né? Mais disposto, mais alegre, com certeza não falou mais de suicídio. Então, é um trabalho árduo, mas aí consiste a verdadeira caridade. O Michel foi feliz quando ele disse, olha, 2 almas, uma encarnada e uma desencarnada, através da evocação, puderam evitar que essas 2 almas aumentassem ainda mais os seus sofrimentos, muito mais as suas dívidas perante a lei de Deus, pela evocação, pela boa vontade, pelo conhecimento que esse grupo teve. Então, pessoal, veja que é algo maravilhoso e eu me emociono toda vez que eu leio esse artigo, porque para mim ele toca muito fundo a grandeza de Kardec, né? Lá no século XIX, ele defender a evocação, ele não abrir mão, ele vai dizer lá, né, no capítulo 25 das evocações, que é um erro aquele que pensa que não deve ser evocar espírito. Ele disse isso lá no livro dos médiuns. E nós estamos vendo hoje fazerem completamente contrário daquilo que Kardec tanto pediu, que evocasse os espíritos. Pediu e fez, né? Interessante, Michel. É impressionante o que a relação com os espíritos superiores através da evocação pode proporcionar, o quanto ela ajuda nesses problemas diários, cotidianos, de família, de relações, o quanto nos esclarece, fortalece a nossa fé, comprova a existência dos espíritos. Veja tudo que a evocação faz. E não existe nenhum sentido do movimento espírita ter proibido, desestimulado, e todo o discurso contra as evocações que a gente ouve diariamente nas casas espíritas. É um crime moral a gente dizer para as pessoas que algo tão benéfico e importante, a gente diz para as pessoas que elas não podem fazer, que é perigoso, que é desaconselhável. Com certeza, o próprio Gilberto, né? O Giba, no livro, ele fala isso, né? Que também é o meu pensamento, e muitos espíritos já se comunicaram falando isso. Essa fala contra as evocações é um plano das trevas, né? Os espíritos inimigos do progresso, os espíritos maus, os espíritos que são contra o espiritismo, contra a moral, contra o bem, são eles que elaboraram esse plano de estimular as pessoas a não praticar a evocação, porque eles sabiam que se a humanidade continuasse praticando as evocações como na época de Kardec, a gente teria um mundo muito melhor. Então, toda vez que você vê alguém falando sobre as evocações, muitas vezes a própria pessoa que está falando não sabe o mal que ela está fazendo e ela não sabe que ela está sendo guiada pelos espíritos mentirosos, maus. E ela fala em nome do espiritismo esta barbaridade contra as evocações. Ela não sabe que ela mesma está verbalizando algo que mais tarde ela vai ter que responder, porque ela disseminou algo que é mal, porque ela foi contra as evocações. Então é importante que você que está nos vendo não tenha medo das evocações. É importante que você estude a obra, o livro dos médiuns, e agora você tem aí os canais, os livros que vão lhe ajudar.
e que você pratique as evocações, que você converse diariamente com seu anjo guardião, porque vai fazer toda a diferença. A gente tem que parar de ouvir espírito pseudo-sábio. Eles não querem nos ajudar, eles não vão nos ajudar. Parem de perder tempo ouvindo espírito pseudo-sábio. A gente fica idolatrando esses espíritos, lendo as obras deles, e é perda de tempo. A gente precisa ler Kardec e evocar o nosso anjo guardião, pedir com toda a sinceridade de coração e a gente vai ser atendido. Dizer, eu quero a inspiração, a comunicação do meu anjo de guarda, que é um espírito superior que todos nós temos. Assim a gente vai afastar os espíritos maus e mentirosos. Expulsem dos seus lares, das suas vidas, os espíritos mentirosos. Parem de achar que eles vão ajudar, eles não vão, eles estão enrolando, distraindo, mentindo, enganando. A gente está há um bom tempo nesse trabalho árduo de repetir isso para as pessoas abrirem os olhos. Parem de se iludir com Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e toda essa turma que veio destruir o verdadeiro espiritismo. Eles não são espíritos superiores. Entendam de uma vez por todas isso. Eles os estão enganando. Você vai chegar no mundo espiritual e vai se arrepender por ter seguido e idolatrado esses espíritos. Eles se apossaram do médium famoso, escravizaram esse médium, judiaram desse médium. Eles não são bons espíritos. A gente precisa voltar a admirar Kardec. As pessoas abrem a boca para idolatrar qualquer escritor, qualquer espírito. E elas não têm esse respeito por Kardec, que é o verdadeiro mestre. Ah, mas o modelo e guia é Jesus, mas a gente não chega em Jesus sem a ajuda de Kardec. Não nos iludamos. É Kardec que é a ponte para que a gente possa entender Jesus. Esses espíritos pseudo-sábios que falam em Jesus não vão levar você até Jesus. Eles só falam que é para você achar que está seguindo Jesus, que é para você achar que está entendendo os ensinamentos de Jesus, mas eles querem que você siga eles, enquanto Kardec vai levar você até Jesus. As pessoas se ofendem, as pessoas não querem pensar, as pessoas não querem criticar, não querem refletir, elas criam desculpas, mas elas não percebem que essa teimosia é influência desses espíritos que não querem que você se liberte. O mestre é Kardec. E é ele que ensina a gente a fazer as evocações como a gente está vendo aqui. Então, se você não está estudando Kardec, comece a estudar Kardec. Procure grupos que referenciem Kardec. Porque aí você vai ter a proteção de Kardec. Enquanto você está abrindo brecha para esses espíritos, eles vão continuar lhe inspirando. E você não percebe que passa ano, entra ano, sai ano, e a sua vida continua a mesma coisa, porque eles não vão lhe ajudar de verdade. Então, isso é muito importante. A gente tem alguns comentários e algumas questões, né? A Estela aqui perguntou: você sabe se o senhor N teve que fazer alguma coisa? Bem, eles, eles têm o costume, esse grupo, né? Eles observam também o obsidiado, né? Eles aconselham, as preces, eles vão até a casa da pessoa, aplicar, os passes magnéticos. Então, eles têm todo um trabalho. Agora, o que que é importante a gente entender? Nesses casos de obsessão mais, mais severos, quando já está ocorrendo a obsessão, é muito difícil o obsediado conseguir sair sozinho.
Quando já chega nesse ponto em que ele já está influenciado, a ponto de estar até falando em suicídio, o espírito passa a exercer um domínio sobre o obsediado que é muito difícil ele só através de preces e passes ele resistir. Por isso que a tática mais forte é fazer com que o obsessor desista. Claro que a gente tem que trabalhar para não chegar nesse ponto, né? Agora chega um ponto que é mais difícil. Não que seja impossível. O obsediado tem que sempre tentar fazer a sua parte e fazer o máximo de força possível. Mas às vezes é bem difícil. Sem a intervenção de terceiros, sem fazer o espírito desistir, muito provavelmente o senhor ele não teria resistido, ele teria se suicidado. Por exemplo, se eles tivessem procurado uma casa espírita, a casa espírita ia dizer o quê? Para fazer prece e iam dizer para ele na casa espírita. Mas provavelmente isso seria muito pouco. Provavelmente ele não teria resistido. Veja a importância de fazer a evocação. Pode falar, Laura. Trabalhar na casa, sentar à mesa, ia levar, né, a coisa para um lado, dizendo que o que ele estava passando seria provocado pela mediunidade. Que é coisa que eu ouvi bastante, muito. Tem o Daniel aqui, acho que é Daniel o nome dele, eu não lembro agora. Ele está comentando, né, que os Daniel. relatos enchem-nos de esperanças para evocarmos e termos mais instruções em 2026. A importância das pessoas conhecerem essa revista é porque são casos reais acontecendo agora, para a pessoa ver como pode ser feito. A gente pode retomar isso. Por isso que a gente tem agora a revista espírita.net, a gente tem o nosso grupo que começou a estudar o livro dos médiuns, você pode participar lá do estudo de sexta. Tem o livro do Gilberto, vai ter o livro do Cosme. Então tá vindo muita coisa para nos ajudar a praticar a mediunidade. Seja conhecendo algum grupo presencial, que às vezes é mais difícil, seja grupos online, mas se você não encontrar ninguém, você pode estudar e praticar sozinho. Vamos ver o que mais que ele falou. A pior coisa seria observar que perdeu-se 80 anos de progresso por seguir algo fictício. Isso causaria uma grande perturbação. Mas é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer. Quando esse povo desencarnar e chegar do lado de lá, pensando que Emmanuel e André Luiz estavam falando a verdade. Imagina o tamanho da decepção. Saber que você passou 80 anos da sua vida seguindo um espírito que era um pseudo-sábio. Passou 80, você podia estar estudando Kardec, você podia ter se melhorado, mas você ficou nessas fantasias que eles ficam pregando. Então vai ser muito. A pessoa que hoje briga com a gente, fica de mal, fecha os ouvidos, ela não sabe o quanto vai se arrepender depois. É por isso que a gente tem. Olha a quantidade de coisas que os kardecianos têm feito para as pessoas acordarem. A gente citou aqui, tem o trabalho aqui da revista Espírita.net. Já tem o livro do Gilberto. Vai vir o livro do Cosme. O Kardec Tube está fazendo um trabalho que as pessoas não têm noção do quanto é difícil o trabalho que a gente está fazendo de crítica à obra Nosso Lar. Não é brincadeira o que a gente tem enfrentado há quase 2 anos. Mas a importância de conseguir fazer isso, a gente está lendo junto a obra Nosso Lar e mostrando para as pessoas as barbaridades que essa obra contém. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas enxerguem que elas seguiram os guias errados, que não são guias. Eles invadiram, e Kardec avisou que isso aconteceria. O que mais me choca é que Kardec avisou que isso aconteceria.
Quando você começa a ler os artigos de Kardec lá no finalzinho da vida dele, ele diz: os inimigos do espiritismo agora têm uma nova tática. E ele diz qual? Eles se infiltram e fingem ser amigos, fingem ser adeptos e vão semeando a divisão, a discórdia, a falta de unidade, semeando a dúvida. Vejam o que esses espíritos fizeram. Vejam que se a gente não tivesse tido Emmanuel e André Luiz, imagina uma realidade onde a gente só tivesse tido as obras kardecianas. As pessoas estavam todas unidas no mesmo ideal. Hoje, cada grupo espírita é dividido. Cada um acha uma coisa, as pessoas brigam e não percebem que eles causaram isso, que é o que eles queriam. As pessoas enfurnadas dentro de uma casa espírita, que nem robozinho cego, repetindo frases, repetindo atividades, uma vida inteira repetindo atividades sem sentido, achando que estão fazendo caridade e não estão estudando Kardec. Então, olha tudo que esses espíritos fizeram. O tal do evangelho no lar. Aí as pessoas se reúnem uma vez por semana para ler um trecho do evangelho, abrir a casa e tomar um copinho d'água, achando que estão iluminando a casa. E não leem a obra do início ao fim, não refletem, não aprofundam, não evocam, não leem as 23 obras. A gente precisa de Kardec no lar. E as pessoas estão presas na palestrinha, nas atividadezinhas da casa espírita, que não muda em nada, nem quem está fazendo e nem quem está indo. Não muda nada. São atividades pro forma, em que não atinge o fundo da alma. A gente fica ouvindo sermão, mas a gente podia estar ouvindo os espíritos superiores, que é algo muito mais profundo. O que que é melhor, eu ir na casa espírita ouvir um sermão, ou dentro da minha casa eu evocar a minha mãe que desencarnou? Eu evocar. E ela vir me dar conselhos. O que que é mais forte e profundo? Mas a gente fica na casa espírita, tocando violãozinho, fazendo teatrinho e fazendo dinâmica do abraço, das cores, da cordinha, do pulinho, do sorriso. E a gente tem uma obra tão profunda quanto a de Kardec e as evocações, e a gente lá fazendo essas coisas achando que é o máximo, não percebendo que a gente está fazendo isso porque são distrações criadas por esses espíritos mentirosos. Eles se passam por amigos e dizem assim: não, fulana, faça lá a brincadeira, faça lá tal atividade, isso você já vai estar assim conquistando a sua vaguinha na colônia, e você fica fazendo aquilo. E não vai. Aí você deixa de mudar enquanto há uma de verdade. Quantas pessoas que frequentam a casa espírita, quantas que eu conheço, parentes desencarnam e elas dizem: olha, ele foi, tem que deixar aí, foi para a colônia, não posso pensar nele, tem que deixar ele partir e ir para a luz. E esquecem dos parentes por culpa desses espíritos. E o espírito está ali em volta, querendo se comunicar, querendo que pense nele. Mas o André Luiz disse que ele está numa colônia, no hospital, sendo cuidado. Você acha que ele está lá e ele está ali abandonado à sua volta, pedindo, precisando de prece, precisando de evocação, querendo às vezes lhe alertar sobre os rumos que você está tomando na sua vida, mas você não evoca nunca, porque eu só posso, na casa espírita, receber espírito sofredor. Então, o que mais precisa a gente fazer e argumentar e mostrar que esses espíritos não são superiores? E não é só o fato de não ser superiores, eles não são bons.
É pior que isso, porque as pessoas dizem, ah, mas tem umas coisinhas. Não, eles são ardilosos, eles são cruéis. Basta ler as obras com atenção, como a gente está lendo as obras do André Luiz. São espíritos que acusam, que prendem, que proíbem, que dominam. Não são espíritos superiores amorosos que estão querendo que você se liberte, evolua. Eles querem dominar, como eles fizeram com o André Luiz. O André Luiz chega em nosso lar, o que que eles fazem? Enquanto eles não convencem o André Luiz que ele é um pecador, suicida, terrível, não deixam ele na fossa, eles não param. Então as pessoas precisam acordar. E aí a gente está vendo aqui, né? Agora pega o que a gente leu aqui, completamente diferente. Completamente diferente. Querendo libertar as almas, fazer as almas refletir, se arrepender, tomar um novo caminho, ouvir os anjos de guarda. Não tem acusação, lugar de tortura, não tem nada disso. Então é importante, né? Laura, eu vou ler aqui só mais umas e eu já passo para ti. A Fátima diz assim: a maioria dos centros espíritas não faz um trabalho detalhado com o obsessor e o obsediado. Somente indicam passes e leitura de livro espírita. O mais indicado é o livro Coragem, de Chico Xavier. Umas coisas sem sentido, né? É umas coisas sem sentido. Porque não há evocação. Se não há evocação, como é que você trata? A gente viu aqui, sem evocação, como que a gente vai lidar com a obsessão? Sem evocação, como? E a casa espírita não faz isso, né? E aí a gente perde todos os benefícios. Laura, eu passo para ti um pouco, depois eu leio mais os comentários e as perguntas ali. E dentro do comentário da Fátima, se você pegar o primeiro vídeo desse estudo, ler esse artigo, essas comunicações, vocês vão ver que no relato, primeira coisa que vão certificar se realmente há um processo de obsessão. Confirmado esse processo, então vão partir para tentar aí moralizar o espírito com auxílio do anjo guarda, dos guias, né? Esse é um ponto. Então, veja, é muito comum as pessoas chegarem na casa espírita e já dizer a ela que fulano ou Beltrano está obsediado. Mas baseado em que fazer essa afirmação? Isso é um problema, né? Nós precisamos primeiro consultar quem pode nos ajudar, quem sabe, que são os espíritos superiores. Dentro do que foi falado sobre a obra Nosso Lar, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros médicos, há um problema moral muito grande. Esses espíritos vão precisar reparar tudo isso. A necessidade, porque são milhares e milhares e milhares de pessoas que acreditaram e acreditam nisso tudo. Olha o quão prejudicial se tornou as obras na mão dessas pessoas. Então, com certeza, esses espíritos, aqueles que veneram o Chico, o Divaldo, enfim, que não estou aqui não estou fazendo críticas a ninguém, estou só dizendo que as pessoas que gostam, pensem nisso. Como eu posso ajudar, então, esses espíritos, uma vez que, de fato, eles acabaram sendo instrumentos para espíritos inferiores, espíritos purificadores? Começando a evocar, começando a chamar o seu espírito protetor, seu espírito familiar, dialogar com ele. Com certeza, esses espíritos, Chico, Divaldo e tantos outros, vão estar inspirando, com certeza, para que as pessoas realmente façam isso. Mas para isso a gente tem que dar o pontapé, tem que começar. Porque se nós queremos ajudá-los, aí já dá início a eles darem início nesse processo de reparação, nós precisamos agora fazer aquilo que por eles foi deixado de fazer, que é evocar,
que é simplesmente praticar o espiritismo com Kardec, né? E aí fica aquela pergunta: onde estão os espíritos da doutrina espírita, de Kardec, por assim dizer, que trabalharam com Kardec, nessas obras medíocres modernas? Cadê eles? Onde estão os anjos de guarda? Não se fala em anjos de guarda nessas obras? Então, são questões morais a se pensar aí, muito graves mesmo, e se querem ajudar esses espíritos através da prece, mas também já, né, dando condições para que eles possam nos inspirar a praticar as evocações conforme foi organizada por Allan Kardec. Michel. Tem uma pergunta aqui. Nath da Rocha. Boa noite, Michel. Passe magnético como? Que eu citei, né? Quando a gente lê lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, o capítulo da obsessão, Kardec fala sobre a importância, principalmente nesses casos, né? Em que há a subjugação moral ou física, né? Porque como é que o espírito exerce a influência no obsidiado? É via fluidos, né? Então ele vai estabelecendo um vínculo fluidicamente com o obsidiado e fazendo com que a sua vontade prejudique a vontade fraca do obsidiado. Ele já está fraco, ele está desequilibrado, ele tem às vezes poucas ideias para poder contra-argumentar, ele vai cedendo às vontades do obsessor e via fluidos o obsessor vai então enfraquecendo ele, enfraquecendo o seu corpo. Se você aplica o passe, se você tem um magnetizador ali, né, o, aquela a pessoa que vai orar e os espíritos vão atuar via fluidos, você vai então provocando fluidos contrários, modificando a qualidade dos fluidos e você vai então enfraquecendo essa influência. Você vai ajudando a diminuir a intensidade da influência do espírito sobre o obsidiado, dando mais força para o obsidiado e também atrapalhando o obsessor, né? Então, por isso a importância desse passe. É nesse sentido aqui. Há muitos relatos aqui na revista Espírita.net em que eles vão até a casa da pessoa, né? Fazem essa oração, essa imposição de mãos, para ajudar, né? Algo que todos nós podemos fazer, né? Todos nós podemos fazer uma oração, uma imposição de mãos, porque a gente vai estar ali dirigindo fluidos melhores para a pessoa. A gente vai estar ajudando a quebrar esse vínculo ou enfraquecer esse vínculo, né? Então é sobre isso, daquilo que eu citei. Aqui a Fátima diz: reuniões espíritas que aplicam injeção em entidades, colocam para dormir, oferecem remédios, sopa. E aí, vejam, tudo isso é fruto do André Luiz, né? Tudo isso veio de André Luiz. Lá no André Luiz tem isso, eles dão dardo, tiro, injeção, eles prendem, eles auscultam, eles dão um remédio. Mas veja, tudo isso é ilusão, né? Nada disso existe. Aí você fica preso nisso. Vejam que em vez de você conversar com o espírito para ele mudar os seus pensamentos, você fica nessa ilusão aí. Claro que são espíritos mentirosos, né? Ele fica dizendo que quer isso, você fica dizendo que vai dar isso e não tem nada ali acontecendo. Enquanto você está fazendo isso, 1 hora por semana no centro espírita, você está deixando de conversar com os espíritos que você podia estar conversando, seja para aprender, seja para ajudar. Então é assim que eles fazem, eles inventam, o espírito chega na reunião, se comunica, fala o que quer, a gente fica ali perdendo tempo com ele, mas ele está brincando, ele está tirando sarro. E os espíritas achando que estão arrasando, sendo que podia estar conversando com os verdadeiros espíritos, ou os que precisam de ajuda, ou os superiores que podem nos ajudar. É uma ilusão, é uma perda de tempo que o pessoal da casa espírita não quer largar, porque ele foi convencido pelo espírito mentiroso de que aquilo é importante, que ele não pode parar. É o que a gente mais ouve, a gente fala essas coisas que a gente tá falando aqui e a pessoa não quer parar porque ela acha que ela tá fazendo bem. Aí tá a sacada dos espíritos mentirosos, eles convenceram o povo da casa espírita que isso é fazer o bem. Mas isso é perda de tempo, é ilusão, você não tá fazendo nada útil.
Essa foi a grande arma deles. Não é que eles cheguem e digam assim, faça o mal. Eles não dizem isso, eles são inteligentes. Eles não dizem para você fazer o mal. Eles lhe convencem a fazer coisas que eles dizem que é o bem. E aí você fica a vida inteira. A pessoa fica, tem gente que fica a vida inteira indo na casa espírita fazendo isso. E ela acha que está salvando o espírito, não está fazendo nada. Ela está sendo só distraída, deixando de ajudar os verdadeiros ou aprender com os superiores. É isso que aquelas pessoas não entendem. Converso com várias pessoas no KardecTube diariamente, através do KardecTube. Quando eu digo para elas, pare com isso, mude, deixe de ser joguete de espíritos brincalhões e mentirosos, ela acha que não, ela acha que eu tô louco, que eu sou das trevas e que ela está sendo orientada pelos guias dela. E os guias dela é um bando de espírito pseudo-sábio mentiroso que está usando ela, a mediunidade dela, né? E a pessoa não quer admitir que ela está sendo joguete, né? Imagina, até ontem ela acreditava que ela era assim, a porta-voz da caridade. Agora ela descobriu que ela é joguete de espíritos mentirosos. Isso mexe com orgulho, né? A pessoa prefere ficar abraçada nos mentirosos do que dizer, ih, fui enganada. Porque se ela disser que foi enganada, ela admite que ela foi palhaça. Então tem muito isso. A pessoa ela não quer admitir que foi enganada porque vai ficar feio. Porque no jeito que a coisa estava, ela era uma pessoa admirada, considerada superior. Agora ela descobriu que ela é uma ignorante iludida. Mexe muito com o ego. É por isso que as pessoas não largam isso. Eu digo para a pessoa, largue, pare, não vá. E eu recebo diariamente as pessoas, porque eu tô indo, porque eu tô fazendo, porque ela não quer largar. E ela não percebe que ela não consegue largar porque é justamente o domínio que esses espíritos exercem. E ela tem que ter coragem de largar. A hora que ela diz não, esses espíritos dizem, meu Deus, perdi o domínio. Ela voltou a ser dona da própria vida. Mas a pessoa não consegue dizer não, porque ela acha que ela vai estar dizendo não para espíritos superiores, porque eles convenceram ela de que eles são superiores. Olha a covardia. É o caso do Chico. Toda vez que o Chico quis se rebelar, o que o Emmanuel fez? Constrangeu ele. Aí o que o Chico pensava? O Emmanuel é um espírito superior que trabalha para Jesus. Eu não vou ir contra um espírito superior que trabalha para Jesus. Eu amo Jesus, é o que ele pensava. E aí ele obedecia. E agora vamos fazer filme, né? Estão fazendo filme do Emmanuel, né? Olha até onde vai a loucura. A gente está homenageando um espírito inimigo do espiritismo. Os próprios espíritas estão felizes porque um inimigo do espiritismo está sendo homenageado. A gente está homenageando o inimigo, achando que ele nos representa. Olha o nível da maldade. E aí os diretores de cinema adoram, porque eles estão ganhando rios de dinheiro, e a espiritada cai que nem os patinhos. Enriquece toda essa gente, idolatra espírito que não gosta do verdadeiro espiritismo, e o arrependimento depois que a gente vê tudo isso. Em algum momento a gente vai ter que acordar. Lauro, mais alguma coisa? Vai ser bem rápido. Imagina esses líderes, né, de casas espíritas, os médiuns, que têm problemas com seus filhos, com seus familiares, e que, depois que tomarem consciência que por meio da evocação poderia auxiliar e muito filhos rebeldes, parentes difíceis, a sua própria vida, olha o quão isso não pesa com responsabilidade. Olha só, hein? Então veja que nós não estamos aqui falando somente evocar por evocar. É o impacto que a evocação causa na vida do indivíduo, da família, da comunidade, da sociedade de modo geral, e vai ampliando isso aí da forma que vocês quiserem. Imagine, para Kardec, era
o sonho dele, por assim dizer, é que se formasse grupos pequenos, familiares nos lares, todas as casas, a grande maioria das casas, evocasse os espíritos. Para ele, o sonho dele, ele não tinha muita essa ilusão com a sociedade, pelo contrário, ele preconizava muito mais a reunião familiar pequena, onde logicamente, reinaria a fraternidade, o respeito, a harmonia, né? Então, nós estamos fazendo bem ao contrário, viu, Michel? É. Bom, vamos ter que concluir o caso em 2026, ó. Pessoal, lembrando mais uma vez, nós voltaremos agora somente no dia 15 de janeiro, na quinta-feira. Então, não teremos estudo dia 25, nem dia 1º, nem dia 8. Voltaremos dia 15. Então, já anote aí. Na quarta-feira, a mesma coisa. Não teremos estudo dia 24, nem dia 31, nem dia 7. Voltaremos dia 14. Os demais estudos, por enquanto, seguem. Segunda, terça e sexta segue, tá? A hora que se for ter uma parada nesses, a gente vai avisar. Mas até nova ordem continuam. Mas quarta e quinta para, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, eu quero mostrar aqui, de novo, os lançamentos, né? Vou entrar aqui no Kardec Books. Vou compartilhar com o pessoal aqui a tela. Deixa eu pegar, compartilhar tela. Pessoal, tá chegando o Natal. E olha aqui, ó. Você entra no kardecbooks.com e não existe presente melhor para você comprar. Para você ou para os seus, seja parente, amigo, você tem tudo aqui, ó, relacionado ao espiritismo, né? Você tem as obras de Kardec, inclusive as revistas espíritas, uma coleção, uma edição belíssima da Revista Espírita. Você tem o livreto aqui, ó. Esse aqui é o livreto, é uma obra de Kardec, é um livretinho que você compra aqui, ó, o kit com 5 por R$ 54,90. 5, você pode presentear 5 pessoas com uma obra de Kardec, além da beleza física que eles estão dando para as edições. É um resumo do Espiritismo feito por Kardec. Tá aqui, ó, kardecbooks.com. Ó, kardecbooks.com é onde você entra para ver isso. E aí tem os livros do Cosme e aqui é o que vai ser lançado agora em fevereiro, ó. Esse, claro, você não pode dar de Natal porque só vai sair em fevereiro, mas você já compra agora, porque aí você pega a promoção, ó. Mediunidade com Kardec, livro do Cosme Massi, tá? Aqui você pode comprar o kit com os 4 livros do Cosme, ó. Várias opções. Aqui, ó, o azulzinho aqui, o Evocações é o do Gilberto, que já saiu. Esse você pode comprar agora para o Natal. Então tem muita coisa. Esses são os livros. E antes de dar minha palavra final e também passar para o Lauro dar a palavra dele nesse ano de 2025, eu já quero avisar da minha live. Eu vou fazer uma última live que é uma espécie de retrospectiva do KardecTube de 2025 e da história do KardecTube, e também projetando para 2026, para vocês saberem tudo que está acontecendo nos bastidores do KardecTube, tudo que a gente está planejando para o futuro. Allan Kardec, no início de todos os anos, a revista fazia isso. Então, a gente, inspirado nele, vai fazer também uma última live. Já anotem aí o dia. Eu vou mostrar aqui o cartazinho. Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar na tela. Já anotem também. Pega papel ou pega o celular e anota tudo. Eu já dei a data que a gente volta nos estudos de quarta e quinta. Já falei do Kardec Books aí para você ver os livros para comprar. E agora. Ué, não tá aparecendo? Ah, aqui, ó. Tá aí, ó. Dia 27 de dezembro, é no domingo,
É o último domingo do ano. Então anotem, 27 de dezembro, às 19h30, aqui no KardecTube, aqui no YouTube. Então a gente vai fazer uma, uma geral aí do KardecTube até aqui, desde que ele foi fundado. Tudo o que aconteceu esse ano, a gente vai comentar com vocês, as conquistas, os desafios, e vamos já projetar algumas coisas para 2026. Eu quero já, não vou falar agora para vocês terem que assistir, mas nesse domingo eu vou já revelar aqui 2 novos projetos que a gente vai lançar. Dia 27 eu vou dizer quais são e vou mostrar. Então, dia 27, a última live especial do ano no KardecTube, às 19h30, num domingo, no último domingo agora do ano. Tá? E aí lá a gente conversa mais. Quero contar bastante coisa, bastante história de bastidores que as pessoas querem às vezes saber. Dito isso, eu quero primeiramente agradecer ao meu amigo, meu irmão Lauro. Já falei ontem, quero repetir hoje no estudo de hoje. Eu tenho aí, Deus me deu muitas almas que surgiram no meu caminho, nesse caminho do KardecTube, que sem eles, e isso não é modo, não é só falar da boca para fora, é literal. Sem essas pessoas não existiria KardecTube. E nem eu conseguiria fazer as coisas que eu faço. Dentre essas pessoas, e aqui eu peço desculpa a todos que eu sei que ajudam, mas eu tenho que destacar 2. A primeira delas é o Lauro, que é um amigo fiel, na boa e na ruim, porque é na ruim que a gente conhece as pessoas, né? Na ruim, às vezes, tem uns que somem, mas o Lauro, que é essa alma amiga, que está aí sempre nos ajudando, nos apoiando e trazendo suas reflexões, e o José também. Ontem eu já falei para o José. Então eu quero agradecer. É mais um ano que a gente encerra de muita luta, de muito trabalho, de muito estudo, de muito esforço. Eu quero agradecer então aqui publicamente ao Lau, já agradeci o José também, e agradecer a vocês, também o pessoal que aí do nosso grupo, o pessoal que eu converso diariamente, semanalmente, as pessoas que ajudam de diversas maneiras, que eu não vou nunca conseguir retribuir à altura. O máximo que eu posso fazer é compartilhar o que eu aprendo, o que eu penso, o que eu sei, o que eu estudo. É a maneira que eu tenho. Então eu quero agradecer a todos vocês. Sem vocês não há KardecTube, e que a gente possa ter. Eu desejo a vocês um excelente final de ano e que a gente possa estar juntos em 26, aprendendo mais, divulgando mais e tendo mais trabalho ainda, que é o que nos alegra, o que nos fortalece. Então, eu me despeço assim e nos vemos em breve. Amanhã nós estaremos às 20 horas no estudo do Livro dos Médiuns. Aqueles que são assinantes têm acesso. Se você quer ter acesso, assine. Você vai estar ajudando o KardecTube e vai aprender também mais mediunidade com a gente. Então, um ótimo final de ano. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Laura. Até amanhã. E eu passo para o Lauro também se despedir. Tá sem áudio, Lauro. Não, mas deve ser você aí. Agora Deve vem, ser. agora vem. É. As pessoas que se inscreveram, que ainda não se tornaram membro do KardecTube, se tornem membro, vá lá, amigos do KardecTube, para que você venha estudar conosco e um dos mestres é muito importante. Daniel, você que parece mostrar muito interesse, a Fátima, venha, vamos estudar todo mundo juntos, para que a gente possa ampliar o nosso grupo de estudos, formar ali uma família e, quem sabe, no futuro, até formarmos um grupo de reunião aí para evocações. Tudo pode caminhar para esse meio, mas é preciso que venham estudar com a gente, que todos nós juntos possamos adquirir o conhecimento. Essa é o que eu queria pedir aqui do fundo do coração. Michel, sobre o que você disse, na verdade, quem é o privilegiado sou eu, né, por ter conhecido você aí lá naquele período da pandemia, né, que depois você foi participar de lives comigo lá no canal Revelare, né, e que a nossa amizade, ela cada vez mais foi se consolidando. Mas a verdade é que, pessoal, a aproximação do Michel na minha vida foi fazendo eu mudar muitas ideias que eu tinha de espiritismo,
eu defendi algumas coisas, como, por exemplo, a adulteração de obras de Kardec, né? E que o Michel, devagarzinho, ele foi me mostrando que as minhas ideias não estavam no caminho muito correto. E aí depois veio fatos que veio comprovar realmente que eu estava equivocado, defendendo algo que não aconteceu. Então, ao longo desse tempo, o meu conhecimento, ainda muito pequeno, mas se ampliou. Graças ao Michel, e não estou aqui para jogar confete, longe disso, que é uma realidade, né? E também, através do Michel, eu me aproximei do Cosme, não o conheço pessoalmente, mas virtualmente, e para mim foi um ganho muito grande. Então, Michel, só tenho a agradecer a Deus, aos bons espíritos, agradecer a essa galera que está sempre conosco aqui nos estudos, e peço, pessoal, que o início de 2026 seja de muitas alegrias, muita prosperidade, muitos estudos, para que a gente possa realmente aplicar esse conhecimento, desenvolver em nós as virtudes, para que a gente possa, né, ir para um mundo melhor aí e até ajudar a pessoas que estão junto a nós. Então, desejo a todos aí boas festas e um feliz 2026. Michel. É isso aí. Encerramos aqui. Uma boa noite a todos e quem puder, até amanhã.